Olha só, nós temos aqui, ó, ficou meio confusa, eu achei confusa, né, a ação. Nós temos hoje, são praticamente 12, de 9 a 12 teses que podem suspender o leilão ou anular o leilão. Preço vil. Então, a arrematação, o imóvel vale 1 milhão. Foi arrematado por 300. Eu assisti todos esses vídeos do senhor, doutor. Preço vil não foi alegado. Também acho que não aconteceu. Aqui, pela alegação, é a defasagem na avaliação. E também aqui alegou a falta de citação, né? De notificação. Mas ocorreu mesmo essa falta de notificação? Ocorreu. O edital não foi publicado de forma tardia, já olhei aqui. Não, a gente não tem acesso ao link, o link já saiu do leilão. Mas a ausência de imagens do bem leiloado causa também a nulidade. Na época que você ficou sabendo do leilão, você entrou no site, chegou a ver, tinha imagens do imóvel? Tinha. O que eu faria aqui? Eu sempre quero trazer uma solução para você. Você ganhou um amigo, eu quero o teu bem. Não tem uma ação que vai inibir essa emissão, não tem. Hoje a saída seria fazer a defesa da emissão, uma boa defesa, para ganhar tempo. E essa defesa sendo bem feita, causando pavor do outro lado, fazer uma proposta de acordo para recomprar o imóvel ou para alugar o imóvel para não ter que sair, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje não tem uma tese forte para conseguir evitar a emissão de posse. Tem até a ação para andamento de nulidade. Eu não gostei muito, não é a tese que eu usaria, mas foi feita, a ação correta foi feita. É uma situação complicada, viu? Eu te falo isso com muito carinho, porque é fácil, né, prometer alguma coisa nessa hora, nessa altura do campeonato, né? E não pode fazer isso, tem que ser humano, né? Tem que ser do bem. Porque é fácil, olha, paga honorários aí, 10 mil reais que eu vou fazer isso, uma tese mirabolante. Não tem. Fala pra mim, o que você ia falar? Eu gostaria muito de falar algo diferente desse sentido, mas eu também não posso mentir para você, não posso fazer isso. Eu tenho respeito por você. E preciso te alertar, porque você cai na mão de uma pessoa que está ali preocupada em arrancar dinheiro seu, ela vai contar a história que você quer ouvir. É normal, né? E não tem tese. Essa ordem de despejo tem como reverter? Não tem. Hoje teria como reverter através de um acordo. Ou seja, propor para o arrematante a locação, a compra, ele não é obrigado a aceitar. Vai ser a questão cirúrgica. O judiciário ele é frio, infelizmente. Eu entendo, né, que uma questão de enfermidade cirúrgica, igual você me falou, eu entendo completamente. Isso aí mexe com a nossa vida financeira, trabalho. Mas o judiciário não quer saber, contrato tem que pagar, sabe? É um absurdo. Deveria ter uma lei nesse sentido para nos proteger. Se acontecer uma situação de enfermidade, está tudo suspenso, né? 6 meses, 1 ano, mas não tem. A única coisa que a gente tem na legislação relacionada a esse assunto é a suspensão do financiamento da Caixa, de parte, né? Então não tem, de fato não tem. A legislação não nos ajuda nesse sentido. O judiciário ele é frio, ele fala, não pagou, foi a leilão, é alienação fiduciária. Tem uma cláusula de emergência de 12 meses que eu posso invocar? Tem essa cláusula de emergência de 12 meses, é uma tese. Hoje, o que você poderia fazer? Uma tentativa. Não acho que vai dar certo, segundo a jurisprudência, mas é uma tentativa. A chance é de uns 10%. Poderia fazer o quê? Uma tutela antecipada incidental, o nome da peça. Tutela antecipada incidental. Nessa tutela antecipada incidental, bater nisso, na questão de saúde, na enfermidade, bater também nessa questão de suspensão de 12 meses. A jurisprudência não tem acatado, mas poderia tentar por esse lado. É uma tentativa, eu acredito que pela jurisprudência que a gente tem atual,
teria uma chance de 10 a 12%. É uma chance muito pequena, né? Não chega a ser nem 50%, mas seria o que a gente poderia fazer a mais, né? Tutela antecipada incidental. Juiz, eu quero a suspensão da emissão da posse, porque tem uma questão de enfermidade grave, e além disso, temos uma questão aqui da suspensão do financiamento, né, imobiliário, mas não acredito que dê certo, porque a jurisprudência nesse sentido, dificilmente o juiz vai atrás, né, acaba decidindo a favor. Falo isso com muito carinho, porque uma ação dessa, você vai gastar taxa judiciária, você vai gastar para fazer a ação, talvez você gaste aí algo em torno de 10 mil reais, e se não resolver? É mais 10 mil reais que você está devendo, né? Então, tem que pensar nisso, né? Agora, eu sei que a gente tem que, nesse momento a gente tem que ser frio, porque não adianta arrumar mais dívida. Já pensou, você pega o advogado errado e tá cheio, não, fique tranquilo, é absurdo, conta aquela história da carrochinha, com base em nada, e aí ele vai te vender uma ação, ele ou ela, 10, 15 mil. Você perde, além de pagar o advogado, tem a sucumbência do advogado que ganhou, que é o advogado rematante. Então, ou seja, vão por 15, mais sucumbência 10, são 25 mil a mais que você está devendo. Ninguém quer perder, né? Claro que não, nossa moradia, você não merece, é uma pessoa batalhadora, você me falou, eu tenho certeza disso, mas às vezes é melhor a gente não arrumar mais dívida, porque a gente consegue começar de novo, né? Consegue, amanhã depois Deus fecha um portãozinho, abre um portãozão, mas não é fazendo mais dívida e ações, aventuras jurídicas que a gente vai conseguir resolver o problema, né? E eu te falo isso com muito cuidado e com muito carinho, porque eu não quero que você caia em golpe, não. E nesse momento que você está, é muito fácil pegar um mau profissional, faz você assinar um contrato de honorários, faz você assinar uma promissória, pronto, né? Assim, doutor, vamos começar mais ou menos do zero. Essa ordem de despejo eles deram para mim do dia 20 agora, do 5. Até o dia 20 do 5 eles vão vir com a polícia aqui me tirar, é isso? Deixa eu confirmar o prazo direitinho, deixa eu entrar no processo de novo. Você foi citado da ação de missão de posse. Quando a gente é citado da ação de missão de posse, isso vai ser juntado no processo. Sendo juntado no processo, sai uma publicação no Diário Oficial. Saindo a publicação no Diário Oficial, você tem, na verdade, o direito de se defender. Quando o juiz dá a liminar de desocupação, você é obrigado a sair em 15 dias sob pena de força policial. Se o juiz não dá a liminar, você vai apresentar a defesa, o juiz vai decidir sobre a questão. Então, nesse caso aqui, vamos olhar e vamos contar prazo direitinho aqui, ó, para você. Vamos lá. Pior é que ele arrematou o apartamento no valor que eu paguei no apartamento quando eu comprei. Acredita? Ele poderia ter comprado o apartamento de outra forma. E eu gastei muito dinheiro reformando esse apartamento. Eu imagino, porque quando a gente compra foi na planta, não foi? Ou seja, ele vem com nada, né? Precisa fazer tudo, né? Você imagina o que você gastou. Ó, foi feita a ação de missão da posse, com pedido de fixação de taxa de ocupação.
e tutela de urgência para desocupação. Aí vem o juiz em relação a liminar. Aí o juiz deu uma paulada nele, corrige o valor da causa, porque ele usou o valor da causa errado. Aí pediu para corrigir o valor da causa. Você já apresentou até a defesa. Deve ter sido hoje de manhã. Já apresentou a defesa já. Foi o Paulo Simone. Paulo César de Simone. Isso, já apresentou a defesa. Fez certinho, se habilitou, fez certinho. Se habilitou no processo, não esperou nem publicar. Ou seja, o advogado, como você procurou ele não esperou publicar. Eu acho que diante da situação ele já se habilitou. Cada um tem uma estratégia, eu não faço isso. Eu esperaria publicar, porque para publicar você ganha mais 10 dias. 10, 5 dias, 15 dias. Então, nesse momento a gente precisa ganhar tempo. Um dia faz a diferença. Como apresentou a contestação, o juiz vai chamar o processo ao julgamento, o juiz vai julgar. Eu esperaria, mas cada um tem uma estratégia. Às vezes na cabeça dele, vou me habilitar para apresentar a defesa logo. Eu não faria isso não. Pelo contrário, eu esperaria publicar, ficaria rastreando o processo, se o juiz desse a liminar, eu faria o agravo do instrumento. Os requerentes ajuizaram, tal, aqui. Aí o agravo do instrumento também permite eu ficar mais um tempo. Porque o agravo do instrumento, se o juiz dá a liminar, e aqui o juiz deu a liminar, olha lá, concedeu a liminar. Se o juiz deu a liminar, o que nós temos que fazer? Tem que fazer um recurso que chama agravo de instrumento, pedindo efeito suspensivo, o relator, que vai para o segundo grau. Na ação de missão de posse, o juiz deu a liminar, mas eu nem contei a minha história, a minha versão, que era a suspensão. Respeito, cada um tem uma forma de pensar, de trabalhar, mas eu sempre falo para os meus alunos, o meio mais correto de defender alguém no leilão não é se habilitar imediatamente na emissão da posse, não. Você vai acompanhando, vai rastreando, deu a liminar, você faz o agravo de instrumento. Senão você acaba queimando largada, né? Não foi publicado ainda, mas tudo bem. É melhor defender do que não defender. A defesa, eu vejo que foi até bem feita. Em relação à formatação, ao conteúdo. Mas eu não faria dessa forma, né? Olha lá, não faria. E aí, como que ficou agora? Apresentou a contestação, acho que inclusive foi hoje, bem recente. Apresentou documentos, procuração, carteira de habilitação, que inclusive na carteira de habilitação você está bem diferente, você está com um sorrisão bonito aqui, né? Você vê como um problema mas acaba com a gente, né? Acaba com a gente, olha o sorrisão seu aqui, como você é uma pessoa do bem, alegre, fogo, né? Mas você tem que sair dessa, hein? Sua vida, sua saúde, sua família precisa de você. Você precisa estar bem. Isso aqui é um probleminha. Já vi muita gente que aconteceu isso e hoje comprou vários imóveis à vista. E vai acontecer com você também, não é diferente. Faz parte, é da vida, é luta, né? O ruim é ter uma doença incurável. Mas não tem o que fazer, não tem. Se eu falar para você que eu vou assumir a ação e fazer algo diferente, a emissão de posse, ele já apresentou a contestação. Eu não faria dessa forma, mas respeito. Agora, se o juiz deu a liminar, aí o ideal é fazer o agravo do instrumento. Então, esse advogado, eu não sei o que você combinou com ele, mas ficar atento, porque quando é dado uma liminar, o recurso cabível é agravo do instrumento, né? Então tem que fazer o agravo. Cada um tem a forma de pensar, ele pegou e já se habilitou no processo, contestação. Mas o ideal seria deixar, você foi citado, você foi, mas deveria deixar juntar no processo e publicar. E aí sim, eu iria no outro caminho, né? Eu faria o agravo do instrumento,
E aí sim, apresentaria a contestação também em primeiro grau, mas eu partiria para o agravo. Agora aqui não dá para ver se foi feito agravo, se ele está pensando em fazer, né? Mas tem que olhar o agravo direitinho, o agravo de instrumento tem que ser feito, né? Falar para ele fazer o agravo do instrumento. Falar para ele, ficar atento ao agravo de instrumento, porque não é a contestação que o juiz vai suspender a decisão liminar. O que suspende uma decisão liminar é o agravo de instrumento. Entendi. Assim, isso para me manter no imóvel por um tempo, tipo empurrar com a barriga, no caso. O agravo de instrumento seria para suspender a decisão liminar que o juiz deu e você ganhar tempo. Aí o processo fica aí em discussão, né? E você consegue ganhar tempo. E o tempo para você é importantíssimo, né? Se ganhar 6 meses, 1 ano, é tempo. É tempo no imóvel, né? Doutor, é isso que eu quero, por isso que eu quero contratar o senhor, porque se eu ganhar 1 ano ou 1 ano e meio, eu consigo negociar com o rapaz. Vou falar, você vai perder 1 ano e meio do seu dinheiro, vamos negociar, cara, sou um cara, agora me deu uma luz, doutor, agora sim. É isso mesmo. A estratégia que eu falo para os alunos, nesse caso seu, é ganhar tempo. Porque você vai ganhar pelo cansaço. O outro lado vai falar assim, não aguento mais, não aguento mais. O que você quer fazer? Você quer comprar de volta? Eu te alugo um preço menor e você fica 1 ano e depois você sai, entendeu? O dinheiro, porque eu falei ainda para os outros advogados, eu falei, eu poderia ter arrematado, se você tivesse me falado, eu falava com a minha família, a gente arrematava. Agora aqui, você ganhou um amigo, eu não vou te vender algo que eu não posso fazer. A contestação foi feita. Eu não sei se você combinou com o advogado dele fazer o agravo também. O que cabe então, já que você combinou com ele, já pagou tudo certinho, não tem o porquê você arrumar uma outra despesa. Eu não estou aqui para vender nada, eu quero o teu bem. Agora, o que não pode deixar de fazer é o agravo. Porque a estratégia agora, com muito carinho, de coração, é você ganhar tempo. Porque você vai ganhar tempo. Você vai ter que cansar outra parte, para outra parte falar, não aguento mais, eu não consigo usufruir do imóvel que eu arrematei. Quer comprar de volta? Né? Quer alugar? Entendeu? E acontece, essas coisas acontecem na vida real. Então, nesse momento, o que você deveria fazer? É conversar com ele lá para fazer o agravo do instrumento, para suspender a liminar. Porque ele apresentou a contestação, claro, menciona, né, pede a suspensão da liminar, mas o juiz não vai voltar atrás na liminar. Eu nunca vi, é muito difícil. Quem vai voltar atrás na liminar são os desembargadores, que é uma decisão de outro grau, né? Então, com agravo do instrumento. Agravo do instrumento. Ele tem que fazer o agravo do instrumento. Porque a partir do momento que o juiz deu a liminar, e detalhe, né? Hoje nós temos uma súmula que recurso pode fazer antes do prazo. Então, fez antes do prazo. Antes você não pode fazer depois do prazo, né? Eu iria nessa linha, o agravo de instrumento. Tá. E o que o senhor orienta para eu falar para eles, doutor? Sobre o que mais para ganhar mais tempo? Eu oriento fazer o agravo de instrumento. Nesse agravo de instrumento, bater no princípio da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Isso. Você vai usar dignidade da pessoa humana. No agravo de instrumento, você vai usar o quê? Como tese focal, a dignidade da pessoa humana. Você vai pedir a suspensão, né, da exhibição com base na dignidade da pessoa humana, por tudo que você está passando, questão de saúde. Esse é o caminho correto, né? Esse é o caminho correto. Dignidade da pessoa humana. E aí você vai usar o pré-questionamento da dignidade da pessoa humana para conseguir, se o relator, né, de segundo grau não suspender o leilão, você vai acabar usando isso como tese para o recurso especial e extraordinário. Por quê? Você está pré-questionando. Para chegar em terceiro grau, a gente precisa pré-questionar. O que é pré-questionar? Falar, o relator, se você não suspender a emissão de posse, a coisa é feia, a coisa é grave. Você está afrontando a Constituição Federal. Você está afrontando a Constituição Federal o princípio da dignidade da pessoa humana, o ser humano acima de tudo. Então, se os desembargadores de segundo grau não colherem a nossa tese, você tem a tese pronta para chegar em terceiro grau e tentar no terceiro grau, entendeu? Então, deixa eu ver se eu
caso em segunda instância não aceitar, né, que esse é na segunda instância. É na segunda instância. Aí você praticamente tem a tese de terceiro grau pronta, né? Aí a gente sobe para o terceiro grau. Sobe para o terceiro grau. E aí vai pré-questionar, no caso, como que é, doutor, para me orientar eles? Na verdade, você vai trabalhar com a tese da agilidade da pessoa humana e você vai fazer o quê? Vai abrir um tópico nesse agravo instrumento do pré-questionamento para recurso especial e extraordinário. Aí vai explicar o quê? Que o ser humano, segundo a Constituição Federal, ele está acima de tudo, que nesse momento você está passando por um tratamento de saúde importante, que em virtude desse acontecimento impactou em tudo isso. Então não pode agora você perder o seu imóvel no momento que você está fazendo o tratamento. Então requer a suspensão, por questão de dignidade da pessoa humana, o ser humano acima de tudo. Essa é a linha que a gente tem que conduzir. E aí escreve lá, caso ocorra uma decisão que não seja a favor da suspensão, que fica aqui evidente pré-questionado, para efeitos de recursos especiais, porque tá afrontando a Constituição Federal. E essa é a tese, esse é o raciocínio. Entendi. Então, pré-questionar para recurso, isso no terceiro grau, né? No terceiro grau. Porque no segundo grau a gente já colocou no agravo, usar a tese dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. E aí, no agravo, pré-questionar. Pré-questionar. O que é pré-questionar? Nesse próprio agravo. Nesse próprio agravo. Pré-questionar. Pré-questionar. Você vai pré-questionar, ou seja, se não suspender o leilão, está ocorrendo uma afronta à Constituição Federal, ao princípio da dignidade da pessoa humana. É isso que tem que deixar claro nesse agravo. E não pode deixar de fazer o agravo, hein? Porque a contestação é uma defesa. Mas a contestação, por si só, ela não suspende a decisão liminar. O juiz teria que se retratar. O juiz pode voltar atrás. Mas não é numa reconsideração, numa contestação que ele vai voltar atrás, né? E outra, tem que ficar atento, porque quando o juiz deferiu a liminar. E quando o juiz defere a liminar, o agravo tem prazo, né? 15 dias. Tudo bem, não foi publicado ainda, então não começou a contar o prazo. Só que precisa tomar cuidado porque apresentou a contestação, né? Então, a partir do momento que você apresenta a contestação, existe o entendimento que começa a contar o prazo dali, no dia seguinte. Então, precisa tomar cuidado, hein? Isso. Então, tem que entrar com agravo imediatamente. Tem que fazer. Eu não deixaria de fazer, não. Isso já não é para parar o leilão. Isso já é para parar como se diz, a ordem de despejo, né? A emissão de posse. A ideia é essa, né? Agora, aqui, ó. Ó, anota aí, ó. A tese que vai usar é a súmula 418. 418. Súmula 418? 418. Essa é a tese que vai usar. É a tese que vai usar. Súmula 418. Porque esse recurso, ele vai ser feito e vai ser protocolado antes. Antes pode. Nós não podemos fazer isso
O único recurso que a gente não pode fazer é o recurso especial, né? Antes, né? Porque tem essa súmula diz isso, mas isso é o recurso especial. Outros podem ser interpostos de fato antes, né? Agora tem que fazer o agravo, hein? Tem que fazer o agravo sim, o agravo é importante nesse caso. Eu vou pedir agora para eles fazerem um agravo, né? Pede para eles já darem entrada no agravo. No agravo, porque o agravo vai suspender, né? A decisão liminar. Entendi. E aí eles vão falar, mas não está contando prazo ainda, mas ficar esperto. Porque o recurso você pode apresentar antes. Não todos, mas o agravo você pode, né? Porque não adianta nada fazer o agravo e você ser emitido na posse. O que é emitido? Ser despejado, né? É um termo que está errado. Despejo tem a ver com locação. Mas para ficar didático. Porque não adianta nada, porque aí o agravo perdeu o objeto, né? Fazer o agravo em uma situação que você já saiu do imóvel, perdeu o objeto. Assim, eu quero me manter aqui por mais tempo até eu conseguir conversar com esse rapaz. Eu tenho o telefone dele, mas eu não estou conseguindo falar com ele, porque eu não acho certo arrematar uma casa com uma pessoa dentro. Arremata a casa tua. Mas as pessoas fazem. O mundo é... Cada um vê o teu lado, né? É complicado. O ser humano ele está preocupado em ganhar dinheiro. É difícil, né? Eu estava vendo no YouTube tanta gente que vive disso. Conseguimos colocar uma família para fora. E a gente está vivendo um momento que virou modinha leilão, né? Tem muito picareta na internet prometendo, ó, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar milionário com leilão. Então as pessoas estão fazendo isso, arremata sem saber. É complicado, o mundo tá chato demais, né? Doutor, me dá o passo a passo então para mim conseguir ficar 1 ano e meio aqui, até eu conseguir convencer esse rapaz que eu posso dar o dinheiro para ele. O primeiro passo de fato é o agravo de instrumento, né? O agravo de instrumento focado na tese. E a tese é dignidade da pessoa humana e o pré-questionamento. E aí junta relatório médico, receitas, para provar que você já alegou, né? Mas você só vai reafirmar isso. O agravo é bom reafirmar. Tudo que você está passando em relação ao olho, tem que reafirmar. Essa é a tese, é a única tese que tem para suspender de fato, né, a emissão. Mas tem que ser rápido, né? E eu oriento também, uma outra dica, despachar, né? Despachar com o relator. A hora que tiver acesso ao relator, despachar com ele. Despachar o quê, no caso? Despachar é conversar, né? Esse termo que a gente fala, despachar com o relator, é conversar com o relator. O segundo grau não é mais um juiz só, são 3, né? Chamados desembargadores. Mas um é o relator, é o que recebe, organiza o processo. Então, quando nós estamos num caso desse, um caso complexo, o ideal é fazer o quê? Faz a distribuição da ação, o protocolo do recurso e despacha, né? Despacha com o relator. Então, despachar é conversar com o relator desembargador. É uma outra dica que eu te dou. Pede para fazer isso. Isso é lá em Brasília ou é aqui mesmo? Não, é aqui mesmo. É no Tribunal de Justiça em São Paulo.